Opa! Ô, meu amigo, tudo bem? Tudo em paz. Como é que estão as Tirando, coisas? tô caminhando, trabalhando muito, né? Mas eu vou fazer uma brincadeira que eu sei que você gosta, até para descontrair. Eu não tô com a capacidade ainda de fazer meu cabelo, porque eu não tô tendo Ah, onde cortar. que coisa horrível. Ah, rapaz, isso tem sido objeto de muitos questionamentos. Meu amigo, Eu digo, eu aproveitei esse período agora de 3 meses, praticamente, em teletrabalho em casa. Uma loucura, aliás, está pior do que... Preferia voltar logo, porque o teletrabalho é meio escravo, né? Porque você não tem horário, né? Então, manda um processo para você verdade. sábado, e aí você tem um prazo para segunda, por descuido de outro setor, você vai. Mas aproveitei esse período aí para dar um upgrade aí na cabeça, entendeu? Melhorar um pouco aí. É porque Espero eu que sigo a linha, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Eu digo, Ah, que nada, querida. Você sabe que eu tenho muito humor. Isso é uma coisa que me. mas, Alessandro, é uma satisfação enorme nós termos a oportunidade de dialogar contigo. Nesse momento que as pessoas ainda estão entrando aí, eu queria agradecer, né, a prontidão ao nosso pedido, o intermédio de nosso amigo Ricardo, Sim, que eu digo, fale com o Alessandro, porque da nossa vontade de a gente discutir nesse momento temas que são de relevância para a sociedade, que a gente possa contribuir de algum momento, de alguma forma, para todas essas dúvidas em todas as áreas que estão surgindo. Nós estamos a cada hora, cada minuto, a cada segundo aprendendo a viver, remodelando as nossas formas de exercer a atividade jurídica, né, a atividade administrativa, e essas lives, além de nos aproximar, né, aproximar as pessoas, têm oportunizado àqueles que talvez não tivessem a oportunidade de conhecê-lo, de ter a oportunidade, como nós tivemos lá na Fundacem, de assistir aulas, cursos que possam contribuir para o exercício dessa atividade e, acima de tudo, fazer com que as pessoas que estão em casa possam aproveitar desse momento também de uma maneira útil, né? Para quem não lhe conhece, eu queria fazer um apanhado do seu currículo, mas eu acho que é tão grande nessa. que nós iríamos passar essa live toda, mas eu queria que você mesmo pudesse se apresentar e eu tenho certeza de que nós sairemos daqui muito melhores do que entramos. Agradecer novamente a esse convite e dizer que nós que estamos na ponta dos poderes constituídos, nós temos essa responsabilidade de estar sempre se atualizando, de ter esse comprometimento com as normas que estão sendo positivadas, para que nós tenhamos, acima de tudo, segurança e justiça na aplicação do direito e do exercício dessa cidadania que eu costumo denominar de cidadania administrativa. Aí eu passo a palavra a você para se apresentar aos colegas que estão entrando aí na live. E eu já estou vendo alguns, depois eu pontuo aí cada um deles. Bom, Com boa você, noite. Alex. Boa noite. Ó, se dizer, eu sou Alessandro Macedo, sou auditor estadual de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, chefe da assessoria jurídica lá do tribunal. Uma formação acadêmica meio. Só não fiz balé ainda, dança moderna, ainda dá tempo, eu acho, mas eu sou formado em letras pela UFBA, sou formado também em ciências contábeis e também sou bacharel em direito, tá? Bacharel em direito. Então, assim, bacharelado em direito. Então, atuo já no ensino há 25 a 30 anos, tanto no ensino, hoje muito menos na graduação, função da questão do tempo, mas na graduação, na Fundacem, na Baiana, sou professor do curso de licitações e contratos da Baiana, lá com o professor Jacobi e o professor Rony Charles. Sou professor também do curso de Direito Público Municipal, aí eu vejo vários alunos aí lá da Católica também, que eu dou aula. Tá? E sou professor também de Direito Público e o Direito Empresarial também na Unifax.
Então já tem uma rodagemzinha em termos de ensino aí, que é uma coisa que eu sou apaixonado, uma das coisas que tem me feito mais sentir falta da normalidade, dentre tantas outras coisas, sentimento de liberdade, é essa coisa das aulas, né? Eu tinha muitos projetos aí, e inicialmente me coloco à disposição da seccional Valença, né? Da Ordem, para, após esse período da pandemia, eu ir, né, a um evento, né, proporcionado por vocês, organizado com as prefeituras e as câmaras locais, e poder dar uma palestra, custo zero, Tribunal de Contas desloca com todo, né, custo zero, transporte, tudo isso fica por cargo do Tribunal de Contas, hospedagem, mas isso tem que ser feito em conjunto de municípios, né? O Tribunal de Contas não aceita convites dessa natureza quando é feito de um município só, porque isso gera ciúmes. Então, assim, eu me coloco à disposição, né, para que eu possa colaborar de alguma forma, e isso tem sido feito, eu tenho saído umas 3 a 5 vezes por ano para dessas palestras, porque eu acho que o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, ele precisa, como todos os órgãos de controle, se aproximar à sociedade, mas se aproximar também ao jurisdicionado. Com a LINDB agora, né, a gente vai precisar entender também as reais necessidades e os obstáculos que os gestores estão enfrentando. Alessandro, eu acho que o áudio está cortando um pouquinho, eu não sei se é... O meu, para mim, o meu está perfeito, e você, como é que tá? Tá ouvindo? Eu acho que está balançando, quando você sai um pouquinho, ele corta. E agora? E agora? Muito bom, perfeito. Pronto, aí você me sinaliza. Então, na verdade, Alcides, a gente do Tribunal de Contas precisa se aproximar para retirar essas dúvidas, para tirar essas dúvidas, para dialogar, para buscar alternativas de melhoria da gestão. E já há um tempo, o Tribunal de Contas tem se aproximado muito. A atual presidência tem também adotado a mesma postura que as outras presidências de aproximação, de orientação, de treinamento. E aqui eu dou em primeira mão de que no dia 4 de junho agora, eu até divulguei isso no meu Instagram, que eu não tinha, mas por causa das lives eu acabei me integrando a esse mundo virtual. Então, na quarta-feira, no dia 4, uma quinta-feira, o Tribunal de Contas, através da sua Escola de Contas, que é um grande organismo dentro da instituição, vai promover uma capacitação aos jurisdicionados pelo canal do YouTube. E eu darei 3 horas e meia de curso sobre o novo direito provisório. Então, a gente vai fazer uma varredura de tudo que tiver até lá. Eu falo isso até lá, e aqui eu inicio, porque o que o professor Jacobi chama de direito provisório, que é o direito em tempos de Covid, né? Vem com premissas. Nós estamos vivendo um novo direito. Um novo direito. Então, assim, não há a menor dúvida que enquanto perdurar o processo da pandemia, e eu vou mais além, não só apenas quando perdurar o processo, né, mas também após até o término da pandemia, aqueles contratos eventualmente tabulados lá, através da 13979, da Medida Provisória 926, vão também se manter em função do ato jurídico perfeito, que é um dispositivo constitucional. Então, a própria Lei 13979 prevê isso. Então, isso vai requerer, pelo menos aí, 6 meses a 1 ano de avaliação, de um reposicionar do direito público, né, direito público, inclusive direito público municipal, em relação a essas novas regras que estão aí e que foram à luz do decreto 10282 da Medida Provisória 926, estendido para os municípios, estados e municípios, Distrito Federal, estados e municípios. Então, esse direito provisório é um direito novo. E aí eu faço uma primeira abordagem aqui, nesse sentido de que não cabe aplicar interpretações ou até jurisprudência de períodos de normalidade a esse período de anormalidade. Por exemplo, nós temos um sistema de emergência, de contratação através de emergência e calamidade pública, que está lá no 24, parágrafo 4 da Lei de Licitações. E que traz alguns requisitos que o gestor precisa comprovar, que compromete a bens, serviços, obras, tá? E a medida é necessária, que a medida é necessária e suficiente para conter, atenuar os efeitos da emergência e do decreto de calamidade, e traz uma vedação em relação à prorrogação dos contratos de emergência e calamidade no prazo de 6 meses, não podendo ser prorrogados. Então, sim, o sistema da emergência, assim como o sistema da 866, é um sistema extremamente rígido para a necessidade que nós temos agora. O direito provisório foi construído para dar celeridade na tomada de decisões. Até porque o bem juridicamente tutelado, neste caso, é a saúde das pessoas. A gente vive, tanto sim, e que aqui eu trago uma segunda premissa que para mim é fundamental, é um erro
utilizar precedentes jurisprudenciais de períodos de normalidade. Por exemplo, recentemente agora o TCU saiu com uma cartilha de orientações onde ele traz várias decisões, vários precedentes que compõem a jurisprudência ao analisar os requisitos do artigo 24, parágrafo 4º, quando, na verdade, isso é inaplicável ao momento atual. Entendeu? Porque o momento atual é o de um direito novo, de um direito provisório à luz de novas regras. E tanto é que, dentre essas diferenças do artigo 24 da Lei de Licitações, parágrafo 4º, e a Lei 13979, com as suas medidas provisórias, é algo que é extremamente sensível, que é a presunção juris tanto, desses requisitos. Ou seja, o gestor, em que pese, tenha que comprovar, e aí eu trago algo que é fundamental nesse processo. O que é que a gente já tem verificado através dos escândalos que têm sido publicados nas mídias, né? Um fantástico de superfaturamento, de compra sem receber o produto. A gente precisa ter muito cuidado nesse momento de que o coração do processo de contratação é a motivação. O fato da 13979 criar uma presunção iuris tanto desses requisitos que falei da lei de licitações do artigo 24 não desnatura a necessidade de comprovação documental e da motivação das ações relativas à pandemia, tanto como o Marçal Justem Filho fala de vínculo direto, como vínculo indireto. O que é o vínculo indireto? Aquele ligado à saúde. E qual é um vínculo indireto? Todas as ações que forem reflexos eventuais da pandemia que não sejam na área de saúde, seja na área de assistência social, seja na área de transporte, seja na área sanitária, das barreiras de sanitário. Tudo isso vai ser custeado com a flexibilização desse sistema normativo nosso, vigente, do sistema provisório. Então, essa presunção é uma presunção relativa. E aí, porque a presunção relativa é a regra. Como a 13979 não trouxe a presunção absoluta, se entende, a doutrina tem caminhado, na linha, inclusive, do professor Joel Niebuhr, que é uma presunção, e assim eu concordo também, é uma presunção relativa. Portanto, cabe em que pese a dispensa, mas vai precisar que, eventualmente, se traga a motivação e a comprovação documental dessas ações indiretas e diretas ligadas ao combate da pandemia. Mas a 13979, além disso, além dessa necessidade, ela buscou a simplificação do processo administrativo prévio, assim como também a atenuação dos requisitos de habilitação. Chegou a um ponto de que a lei vai dizer o seguinte: olha, é possível você contratar com empresas, numa live a gente não tem condição de fazer isso minuciosamente, mas trazer aqui um caráter geral, a possibilidade de contratação, quando houver uma restrição de fornecedores ou apenas um único, que isso inclusive não é nenhuma hipótese de dispensa, tecnicamente falando, é uma hipótese de inexigibilidade. E eu acho que uma das críticas que eu faço a 13979 é que a gente poderia, nesse momento, também trazer hipóteses, também disciplinar hipóteses de inexigibilidade, porque você vai precisar contratar profissionais para serviços técnicos especializados no ligado à pandemia. Gerenciamento de risco, profissionais médicos, profissionais consultorias contábeis, financeiras, que guardem correlação, e é importante assinalar, guardem correlação com o combate à pandemia, direto ou indireto. A flexibilização também, tanto assim que a questão da habilitação, a possibilidade de dispensar requisitos de habilitação técnica, tá? Certidões de regularidade fiscal, olha que momento nós chegamos, salvo a certidão do INSS, a certidão para débitos, a certidão positiva negativa de débitos previdenciários, essa não poderia ser afastada porque tem índole constitucional. Ela está prevista na Constituição, a 13979 não poderia algo contrário. Mas trouxe essa possibilidade, a flexibilização também da publicação e da pesquisa de preço, inclusive a possibilidade de dispensar a pesquisa de preço quando, claro, motivado, justificado, em casos da contratação, em casos de contratações da Covid, tá? Além disso, e aí um segundo aspecto que eu falo dentro dessas premissas gerais, é de que o sistema, a Lei 13979, não é um regime autônomo de contratação. O que significa dizer que ela não afastou as regras da 866. Ou seja, vai se aplicar naquilo que a 13979, por exemplo, a 13979 não há nenhum tipo de conduta de tipificação e de criminalização de alguma conduta inadequada. Se vocês observarem, não só a 13979, como a medida provisória. Então, você vai ter que se socorrer dos artigos 89 a 93 da Lei 866, de forma subsidiária. A lei 13979 não obrigou a questão do parecer jurídico nos editais e minutas de contrato, tá? Aí você vai aplicar o artigo... Utiliza subsidiariamente.
do artigo 38 da lei de licitações. Ela traz, não dispensa a ratificação da autoridade superior, tal como é o artigo 26 da lei 866, tá? Dispensa a realização, inclusive, de audiência pública, a que se refere o artigo 39. Então, existe esta ideia de que naquilo que foi disciplinado se afasta a lei de licitações, não só as licitações, como a lei do pregão e a lei das estatais, o regime diferenciado de contratações, e depois se utiliza de forma subsidiária naquilo que couber, naquilo que eventualmente não tiver nenhum tipo de previsão. Mas a gente pode dizer o seguinte, que existem dois sistemas vigentes relativos à emergência e à calamidade, lá do artigo 24, que se mantém, e que é também uma opção do gestor, Alcides. As pessoas dizem assim, Alessandro, eu tenho que obrigatoriamente usar 13979? Não, eu posso utilizar o artigo 24, parágrafo 4 da lei de licitações. É óbvio que ela não é vantajosa nesse momento, porque ela tem muitos obstáculos que colidem com a celeridade imposta pela 13979. Por exemplo, sendo didático, se eu faço um contrato à luz da lei 866, eu tenho orientado os jurisdicionados no momento de você fazer uma supressão, uma alteração quantitativa, uma alteração qualitativa, né? Talvez seja muito mais importante você fazer, nesse exato momento, você rescindir o contrato, esperar ele findar, se assim houver a possibilidade, e já fazer um novo contrato através da dispensa de licitação, com toda essa celeridade inserida na 13979, buscando justamente, entre várias vantagens, né, a prorrogação por até 6 meses por períodos sucessivos, coisa que o artigo 24 não lhe permite. Não lhe permite. Então, eu tenho orientado de que, se contratos são feitos e eles devem ser aditados, eles não podem ser aditados na regra da 13979. Tempus regit acto, né? Aquele brocado jurídico, tempo rege o ato. Inclusive, é reeditado pela Lindbe, lá no artigo 25. Então, se eu faço um contrato à luz da 866, eu não posso aditivar utilizando as regras da 13979. Tá? Existe uma doutrina minoritária que entende que sim, mas a majoritária, inclusive baseada em precedentes do TCU, é nesse sentido. Então, não há a menor dúvida de que nós estamos vivendo um momento de uma flexibilização e que pode dar a ideia de um salvo-conduto. Ou seja, quanto maior a flexibilização no processo de dispensa, que já é flexível, porque não é uma regra de licitação, mais ainda você tem que ter o cuidado na motivação. A 13979, o sistema do direito provisório, também com as recentes alterações não tão recentes da medida provisória 926, vieram trazer algo que para mim é fundamental. 2 regimes simplificados. A dispensa de licitação e o pregão simplificado. O pregão também chamado pelo professor Anderson Pedra de pregão express. Né? Tendo em vista a questão devolutiva, da possibilidade de recursos com efeito devolutivo, que você prossegue a licitação, o que muitas vezes pode gerar um grande problema de você apurar depois uma licitação de um critério de habilitação, tabular o contrato, começar a executar o contrato e depois o recurso dizer que a empresa não observou o critério editalício. Você tem que voltar para trás. A única alternativa que eu vejo é a celeridade recursal. Ingressou com recurso naqueles prazos e houve uma redução pela metade dos prazos do pregão, precisa ter celeridade para evitar essa ida e essa vinda que pode, inclusive, custar vidas. Tá? Então, a 13979, ela trouxe 2 sistemas, a dispensa e o pregão presencial. Posteriormente, agora no mês de maio, a medida provisória 961 veio trazer, dentro desse complexo de direito provisório, três aspectos importantes. Primeiro, a antecipação de pagamento, Alcides. Olha que a gente defendia já há muito tempo de que determinado, à luz, inclusive, da jurisprudência do TCU, já há muito tempo, de que a antecipação de pagamento é possível, sim. Ela atende o requisito da efetividade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade. Ela tem impacto na precificação do preço. Reduz o preço? Claro, e a circunstância fática agora é o seguinte, meu amigo. Se você não antecipar o pagamento, o fornecedor lá da China não vai o produto não vem. Não. Claro, é verdade. Não vem, você vê que está pagando antes, não está vindo, imagine se você não fizer. Agora, a antecipação de pagamento, a própria medida provisória vai requerer algumas cautelas, né? Algumas cautelas que já estavam inseridas no artigo 56 da Lei 866, a questão de um título de crédito em favor da administração, das garantias também à administração, e a medida provisória veio trazer outros aspectos, como acompanhamento operacional do recebimento, um plus na antecipação,
a devolução do valor integral ou parcial quando no descumprimento, uma garantia de determinado percentual. Então, veio dar uma maior segurança e dar um passo à frente no que muitos órgãos de controle têm dificuldade de entender, e eu faço parte dos órgãos de controle, no sentido da possibilidade eventual de você não antecipar o pagamento em função de uma previsão de 64, do artigo 67 lá da Lei 4.320/64, que você só pode pagar se você liquidar. E a liquidação se aperfeiçoa na entrega do bem e do serviço. Então, nós demos esse passo, que eu acho que foi o grande legado do direito provisório. Um segundo aspecto foi a alteração dos limites de dispensa. Eu acho que é de duvidosa constitucionalidade a medida provisória 961, porque ela contraria, na minha humilde opinião, o artigo 62 da Constituição Federal. Já que não é uma medida, a medida provisória era criada por uma medida de urgência. Tá? Não me parece que as alterações dos limites de uma dispensa, né, agora inclusive parametrizando com a lei das estatais, que é uma bela lei, tá? Me parece que isso seja algo de relevância e de urgência, que são requisitos da medida provisória. Então pode ser que a medida provisória venha depois ser arguída, convertida em lei, arguída a sua inconstitucionalidade. Mas a alteração dos limites de dispensa permitiram de que houvesse o maior lastro da administração das contratações. Né? Isso guarda até correlação com o dispositivo que já existia na 13979 do suprimento de fundos, onde o suprimento de fundos, que era utilizado para despesas de pequena monta, Alcides, né? Despesas em que você antecipava um determinado valor para depois você fazer a cobrança de uma viagem e tal. Agora vieram a valores extremamente significativos. Um suprimento de fundo acabou destoando a técnica do fundo fixo, né? Que são recursos para despesas de pequena monta. Então, esse é um aspecto que para mim tem que ser dito aqui em relação ao MP 961. A terceira é o regime diferenciado de contratações, né? Que nasce lá com as Olimpíadas, com a Copa do Mundo, lá com a Dilma, né? Que foi uma tentativa de dar celeridade às obras no Brasil para a consecução da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, e que tem grandes vantagens. Eu acho que o RDC é o futuro do país. É óbvio que ele tem um enquadramento de contratações de grande vulto, de grande complexidade. Mas ele tem coisas que, para mim, são grandes e importantes. O sigilo nas propostas, a inversão de fases, que é algo que já vem do pregão e que na 866 não permitia, e depois com as leis de licitação dos estados, o Supremo depois vem arguir a constitucionalidade, porque a discussão se era norma geral ou norma procedimental, se destoava da competência privativa da União lá do artigo 24, de modo a inversão de fases. Um outro aspecto para mim da diferenciada de contratação, que também mais é a possibilidade de uma remuneração variável, de acordo com o resultado e o desempenho do contratante. E mais, né, a inversão de algo que, para mim, porque hoje no Brasil existem vários, não um equilíbrio econômico-financeiro, o que ele tem é constitucional, é a área econômica extraordinária. Então, você tem que fazer, né, são eventos imprevisíveis ou eventos previsíveis de consequências incalculáveis. Mas o grande problema nas obras no Brasil é que o projeto básico e o projeto executivo era feito pela administração. No processo de execução contratual, o empreiteiro dizia, olha, a gente vai precisar fazer uma alteração quantitativa e qualitativa aqui, né, aumentativa. Por quê? Porque, na verdade, a execução do contrato veio a demonstrar, a execução da obra veio a demonstrar que o projeto básico e executivo não foram capazes de estimar o risco e dessas variáveis serem contempladas, o que onerava a União, onerava a administração pública, melhor dizendo. Com o RDC, Alessandro, oi. Certo. Com o RDC, pode, a gente acabou tendo uma situação de que o projeto básico e o projeto executivo, baseado em premissas de uma pré-qualificação, de pré-informações que a administração vai dar, a responsabilidade é do contratante. O que vai fazer que no processo de execução, se houver necessidade de alteração contratual, o ônus é todo dele. Algo que durante muito tempo nós tivemos vários e vários aditivos comprados. Obras que eram custadas 25 milhões foram bater 100 milhões em função desses aditivos, em função da má elaboração dos projetos básicos. Essas, para mim, são as grandes três premissas da medida provisória 961, que veio depois da medida provisória 926. Alessandro, é sempre um prazer lhe ouvir. Eu estou aqui, não quero nem interferir na sua fala, porque quando nós ouvimos mestre, nós temos que realmente ficar aguardando. Eu fico aqui a pensar muito nesse direito administrativo provisório, com as normas e as regras que estão sendo meio que colocadas de cima para baixo, sem que haja uma maturação. Muitas dessas inovações são boas,
mas ao mesmo tempo traz uma insegurança ao gestor. Às vezes a 13979 nem tem sido utilizado, talvez pela preocupação do gestor em utilizá-la e não saber qual é o posicionamento do Tribunal de Contas lá na frente, até porque os efeitos desse direito provisório eles vão perdurar do tempo, né? Sim, Hoje, sim. a Inclusive forma pós-pandemia. inclusive pós-pandemia. Hoje, o aspecto da transitoriedade, ela nos faz pensar, buscando essa celeridade, desde que motivada, na utilização desses dispositivos, das medidas provisórias. Então, alguns dispositivos, inclusive, que poderão, quando da conversão, serem até vetados. E essa é uma insegurança de cada um que está na ponta de lança. Porque vamos antecipar valores para adquirir o produto, e se o produto não chegar a acontecer, o que tem vários estados aí que estão passando maus bocados por conta dessa situação. Alcides, seu diagnóstico, ele é fantástico e preciso. O que eu tenho percebido através das consultas que estão sendo encaminhadas ao tribunal, e aí eu quero dizer que estão todas no site, nós temos mais de 50 consultas relativas à Covid, que estão no site do tribunal, lá no campo jurisprudência, e você tem lá todos os pareceres jurídicos da assessoria jurídica revisados e chancelados pela presidência. Né? Então, o que eu tenho percebido é que os gestores estão evitando de utilizar o sistema provisório. Eu até entendo, porque ainda é muito novo, vai requerer uma qualificação imediata dos atores, dos advogados, do pessoal da licitação, dos pregoeiros. Então, assim, eu tenho percebido, isso tem criado alguns entraves. Por exemplo, quando a gente trata na 13979, ela vai dizer o seguinte: olha, se você cotou, fez os preços praticados no mercado, mas em função da oscilação de mercado, você tem que comprar por duas, não diz os valores, mas sim um percentual acima daquilo que você cotou, é possível você fazer a compra atendendo as oscilações de mercado. Por quê? Porque nesse momento agora, e aí eu acho que os órgãos de controle têm militado isso, e a gente vai fazer 3 grandes treinamentos com o pessoal da área técnica, dos gabinetes, e eu levo para eles a ideia do seguinte, de ponderação, tá? De tolerância. O Gilmar Mendes fala de direito constitucional da tolerância, né? Jurisprudência em tempos de crise, né? Então, na verdade, o que a gente precisa ter um pouco também, não porque a 966, que é a medida provisória que veio depois, flexibilizando regras de responsabilização, e a LINDB lá atrás, na 13655, que alterou a LINDB, mas, sobretudo, Alcides, porque esse é o momento de você também se colocar também, entender os obstáculos reais do gestor, as dificuldades lá encontradas, tá? Então, por isso mesmo que o Tribunal de Contas, através da atual presidência, tem buscado, né, colocar o tribunal à disposição, seja através das orientações da assessoria jurídica, seja através do painel da Covid feito pela Diretoria de Assistência aos Municípios, tá? A DAN, nossa, entendeu? Então, tem criado, tem monitorado, você chega no site do tribunal, você tem tudo. E se você tiver dificuldade, você faz uma consulta, e nosso payback, o nosso tempo de retorno de consulta hoje, eu falo isso porque está lá comigo na assessoria jurídica, para mim, consulta é uma coisa que o nosso tempo é 72 horas para a gente entregar uma consulta para o gestor, porque ele está ali com aquela dificuldade, a gente precisa lá orientar. Depois passa pela presidência, o presidente tem sempre super célere, ele tem revisado parecer por parecer, quer dizer, a preocupação do presidente nisso. Então, os reflexos desse direito provisório são ainda obscuros, e todo mundo está com muito medo, e eu acho que eu acho que inclusive você como representante da OAB, eu estava conversando inclusive com um representante também da OAB lá da ESA, estava dizendo a ele, a OAB vai ser fundamental nesse debate. Sim. É fundamental nesse debate de fazer um treinamento, de fazer uma aproximação, porque nós iremos estar com esses processos pelo menos ainda há 2 anos. Não que a pandemia vai durar 2 anos, mas é que os órgãos de controle de contas ano que vem. E esses reflexos, eu queria finalizar para retomar, você poder inclusive... Os reflexos não são só no mundo das licitações e dos contratos. A velocidade da legislação está enorme. Hoje, exatamente, foi divulgada, decorrente da PLC 139/2019, foi publicado hoje a enfadonha e absurda Lei Complementar 137, e ficou extremamente mal redigida, onde traz a possibilidade além, o Supremo já tinha feito isso na DI lá com Alexandre de Moraes, referenciado pelo Pleno, a flexibilização de uma série de dispositivos da Lei de responsabilidade fiscal, né? Lamentavelmente, artigo 16, 17, 19. E o PLC veio alterar, para mim, um dos dispositivos mais sensíveis da Lei de responsabilidade fiscal. Primeiro porque o artigo 65 da LRF já traz a suspensão dos prazos quando, nos casos de reconhecimento pela Assembleia Legislativa, da calamidade pública ou da emergência. Da calamidade pública, melhor dizendo. E daí,
Muitos municípios mandaram para a Assembleia acabou, né, fazendo isso. Só que o texto que saiu hoje, ele está péssimo. Primeiro, ele traz, e para nossa sorte, para nossa alegria dos órgãos de controle, o projeto inicial do deputado era a revogação total do artigo 42. O que é um absurdo. O artigo 42 é você evitar deixar saldo, né, despesas compromissadas sem saldo suficiente para cobertura no ano para o próximo gestor. Isso não só inviabiliza novas gestões, mas, sobretudo, novas gerações. A sociedade paga o preço por isso. E o artigo 42, responsavelmente, diz o seguinte, olha, você tem que deixar saldo suficiente ou não contrair despesa nos 2 últimos quadrimestres. Qual é a tentativa? Isso, inclusive, chegou a ser crime. Foi tipificado no Código Penal. Então, como é que pode agora uma lei complementar dizer o seguinte, se suspender todas as vedações e punições aos gestores que descumprirem, entre outros dispositivos, 37, o 42. E no final, a nossa sorte, para concluir, Alcides, é o seguinte, ele diz assim, aí que a ressalva final salvou, desde que se trate de recursos repassados, inclusive não é recurso repassado, a tecnia legislativa foi terrível, porque 42 é despesa, não tem nada a ver com recurso, desde que sejam recursos repassados para combate da pandemia. Mas isso não é o grande problema. O grande problema está lá em cima, meu querido. Quando você tem na disposição do normativo que o reconhecimento da calamidade para afastamento do artigo 42 não será da Assembleia Legislativa. Olha que loucura! Será do Congresso Nacional. Será do Congresso Nacional. O que significa dizer que a proposta tem que ser encaminhada dos estados ou dos municípios para o presidente, e o presidente nosso, aliás, instável, como ele é, emocionalmente e outras coisas mais, encaminhe para o Congresso reconhecer. Olha que loucura que o legislador fez, a tecnia terrível, onde ele coloca dentro de um dispositivo, dentro de um parágrafo, um inciso, que restringe a calamidade ao reconhecimento do Congresso Nacional. Se a Prefeitura de Cairu quiser um reconhecimento para suspender o 40, ela já tem um reconhecimento da Assembleia. Já tem do Estado, já tem da Assembleia. Do Estado, pronto. Tá show de bola em relação à questão da suspensão dos prazos da despesa com o pessoal e da dívida consolidada líquida. Mas para o 42, não. Ela vai precisar do reconhecimento do Congresso Nacional. O que isso é uma loucura. É uma loucura. O texto foi mal elaborado. E, infelizmente, falta representatividade municipal. Né? O que eu falo é o seguinte, os órgãos municipais, os órgãos de, né, como é que eu posso dizer, as uniões, né, as confederações de municípios, a Confederação Nacional de Municípios, precisa acompanhar de perto as alterações legislativas, propondo algumas correções de textos que estão criando mais insegurança. O professor Paulo Modesto me disse uma coisa muito interessante no artigo dele. Ele diz o seguinte, que aumento de complexidade, redução de complexidade é aumento de certeza jurídica. E nesse exato momento, tudo que a legislação está fazendo é criar algo extremamente inseguro, entendeu? Que traga insegurança jurídica, quando o caminho seria a segurança jurídica para dar conforto e tranquilidade ao gestor. Eu queria pontuar uma questão acerca do 42 da Lei de Responsabilidade, que hoje me foi indagado justamente acerca da APL, que agora muda tudo, né? Os municípios quase que na totalidade adquiriram, né, o reconhecimento do estado de calamidade. Muitos deles, inclusive, não tinham sequer um caso, mas foram no efeito comboio. Mas se seria aplicável ou não no que tange à questão eleitoral. Porque nós não deixamos de estar num ano eleitoral e trata-se, em que pese descartado a efeito de controle, pesa sim como conduta vedada. Se seria aplicável ou não. E eu, com muita cautela, disse, ao meu ver, as exceções são aí no que tange à prestação de conta, ao controle externo, mas tem que se tomar cuidado, porque isso pode levar a uma possível ação eleitoral que possa discutir aí um exercício irregular desse direito por parte do gestor, ainda mais se tratando desse ano, com todas essas peculiaridades. Em que pese nós não saibamos se vai ter ou não a eleição, mas tem que se tomar todo esse cuidado. Claro. Logicamente que é importante essa flexibilização, há uma grande queda de arrecadação por parte dos municípios,
É muito complexo pensar que um município que está se utilizando de medidas restritivas de direito, que estão sem funcionamento dos seus serviços, não tem arrecadação própria com o ISS, os IPTUs não estão sendo pagos por conta do fato de que as pessoas não têm realmente, né, renda para efetuar o pagamento. Tem que se ter toda uma modificação da estrutura administrativa arrecadatória. Vai se ter aí, logicamente, hoje foi sancionado aí o repasse federal, né, de contribuição aos municípios e estados, mas ao mesmo tempo me parece que também essa quantia não vai ser o suficiente para salvaguardar os municípios daquilo que tinham planejado para esse ano, e ao mesmo tempo com toda essa insegurança do direito provisório. Ou seja, precisamos executar de alguma forma, precisamos salvaguardar a saúde, mas ao mesmo tempo precisamos criar mecanismos para a sobrevivência do município, não somente para esse ano, mas para essas próximas gerações, para as próximas administrações. Isso. E essa é uma reflexão que tem que se ter. Mas, Alessandro, eu queria tocar num ponto que nós estamos... Estou te ouvindo. Pronto. Eu tirei o fone de ouvido porque o celular estava descarregando. Certo. Eu vou tocar num ponto aqui que é crucial, talvez, e é uma dúvida de muitos dos colegas que estão aí presentes. Nós estamos falando das contratações públicas, daquelas novas contratações, das contratações emergenciais, daquelas que aparecerem no curso desse direito provisório. Mas existem algumas circunstâncias que têm ocorrido muito nos municípios, que são aqueles contratos já existentes e que as empresas estão apresentando, né, pedido de proporcionalidade econômica, né, revisão econômica por conta justamente do momento em que nós estamos vivendo. Muitas dessas empresas apresentam planilhas que demonstram uma alteração de preço daquilo que foi licitado à época para a atual de quase que 300%, 400%. Qual vai ser o posicionamento do Tribunal de Contas nesses contratos em específicos? Olha, o posicionamento do Tribunal de Contas, Alcide, vai ser um posicionamento, eu espero, constitucional. Na medida em que a Constituição Federal ela obriga a recomposição da perda, o reequilíbrio econômico-financeiro. Reequilíbrio. E eu acho que isso se amolda taxativamente naquilo que o reequilíbrio permite, né, constitucional, que ele define, que são eventos incalculáveis, melhor dizendo, são eventos imprevistos ou previstos, mas com consequências incalculáveis. Eu acho que é muito mais a teoria da imprevisão. Então, eu acho que nesse momento agora, sendo de fato demonstrado tecnicamente de que que houve se onerou o particular em função de algo que é extraordinário e que está lá na área econômica extracontratual extraordinária, na verdade, a recomposição ela é constitucional, ela precisa ser feita. Ricardo está falando que o seu áudio está baixo. Salvo... Está me ouvindo agora? Sim. Salvo o caso de eventual previsão de uma redução de carga tributária que já estava no contrato, uma redução em relação à convenção coletiva de trabalho, aí sim, aí não tem como fazer, salvo se for com anuência da administração. Mas no caso da recomposição do reequilíbrio, é constitucional, então não há a menor dúvida de que nesse caso específico, a administração precisará, desde que haja comprovação, e o interesse é do particular, é do contratado, e o interesse é dele de demonstrar a recomposição da perda inflacionária, ou a recomposição do reequilíbrio econômico contratual, entendeu? Então, esse é o entendimento que a gente tem, inclusive, lá no tribunal adotado, quando houver fatos imprevistos ou previstos, mas com consequências incalculáveis, onde você não consegue mensurar na elaboração da proposta, não é da execução do contrato, isso, os aspectos, os fenômenos, os eventos que eventualmente venham a ocorrer e venham onerar o particular. Certo. Ô Alessandro,
Para os colegas que estão aí assistindo, para que fosse possível eles entenderem a órbita desse direito provisório, foi, eu acho que o bastante suficiente. Agora, qual tem sido a postura do tribunal em forma de controle externo, considerando que essas contratações estão ocorrendo, muitos dos municípios não estão trazendo a publicidade adequada a essas contratações, e nós estamos vendo alguns municípios escorregando diretamente nessas contratações, né, fazendo a seu bel prazer, se utilizando, inclusive, de maneira indevida. Quais são as medidas que o Tribunal de Contas está se utilizando para o controle, né, dessas contratações? Bom, nós agora, primeiro, nós encaminhamos um questionário aos municípios para que os municípios possam responder algumas perguntas em relação a esses contratos. Qual é a ideia? A ideia é um diagnóstico feito pela área técnica em relação a como tem sido o volume de operações, o volume de transações, as dificuldades desse direito provisório, contratações à luz desse direito provisório. A partir daí, o tribunal, de posse desses documentos, vai fazer um levantamento e, a partir daí, vai buscar uma orientação junto a mais uma outra orientação, além dos que tem feito, junto aos jurisdicionados. É óbvio que o momento que a gente vai fiscalizar, ele tem dois grandes momentos. Ou no exame dos processos de pagamento, dos processos licitatórios, dos contratos encaminhados nesse período agora da pandemia para as inspetorias, que vão fazer uma primeira varredura, vão fazer uma primeira análise desses contratos, e por isso mesmo vão passar também por um treinamento minucioso, tá? Vão fazer uma varredura desses contratos e verificar, e aí, a partir daí, verificando que existe uma irregularidade, uma violação à norma, né, será lavrado o termo de ocorrência. Se eventualmente já se consegue constatar de que há um dano ao erário, débito, ensejador, possível ensejador de ressarcimento, as inspetorias vão trabalhar com algo que a gente em 44 anos nunca fez, que é a tomada de conta especial. Então, que é fundamental, ela pode nascer, ela tem dois caminhos, ela pode nascer na administração pública, mesmo ex officio, e pode nascer no tribunal. Então, o tribunal vai trabalhar nessas linhas, recebendo esses processos de pagamento. Esses processos de pagamento vão compor as contas do ano que vem. No ano que vem, nós vamos analisar as contas de 2019 e aí elas terão influência entre vários aspectos, financeiros, fiscais, orçamentários. Então, o tribunal vai ter uma segunda abordagem. Além disso, uma figura nova no tribunal que tem sido utilizada, Alcides, são as denúncias com medida cautelar, onde o rito é diferente de uma denúncia convencional. Na denúncia convencional, você ingressa, entra lá na assessoria jurídica, a gente vai analisar para ver se tem os mínimos elementos para poder dar uma sequência, ou seja, o que a gente chama de rito de admissibilidade, e vai para o gabinete da presidência, que encaminha ao relator já prevento, o relator sorteado, e ele cuida da denúncia. E que pode demorar 1, 2, 3 anos, de acordo com o fluxo processual dos gabinetes. Mas a denúncia com medida cautelar, ela tem uma tramitação completamente, que é uma grande conquista do tribunal. Nós tínhamos uma resistência muito grande de entender que a cautelar é constitucional. O fato de não ter na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, hoje já o novo no regimento interno do tribunal já tem, né? E nós participamos intensamente disso, junto com o presidente, junto com o pessoal do controle, tá? Com os superintendentes de controle e de gestão e os superintendentes de gestão, de modo que a gente hoje tem uma possibilidade de que, ao lançar uma licitação, e a divulgação e a transparência, ela tem que existir. A lei não flexibilizou em toto, ela disse o seguinte, você tem que pelo menos publicar no sítio eletrônico, na rede de computadores, na internet, entendeu? Você não precisa mais publicar em jornal de circulação ou colocar lá no mural da prefeitura, mas sim pelo menos num sítio eletrônico, dá essa visibilidade, né? Ela simplificou o processo de publicação, dispensou a audiência pública e trouxe a possibilidade de você, pelo menos em um desses meios... Então, a partir daí, olha a grandeza da denúncia com medida cautelar. Você, do outro lado, empresa vai participar de uma licitação no município, tem algum tipo de fraude, algum tipo de irregularidade. Você ingressa com a denúncia com medida cautelar, automaticamente o protocolo remete ao gabinete do conselheiro prevento, que nós desde 2019 já temos conselheiros que vão analisar cada conta, cai na mão dele e ele vai, em 2 ou 3 dias, decidir cautelarmente pela manutenção ou pela suspensão.
Se ele suspender a licitação, ele vai notificar o gestor e até que o gestor traga a defesa, ele vai homologar no pleno a suspensão. Se ele indeferir, ó, e não tem razão essa cautelar, o que é que vai acontecer? Ele vai indeferir, comunicar àquele, o interessado, comunicar também ao gestor e dar sequência, se aquilo não foi o único motivo da denúncia, tá? E aí ele vai dar sequência na denúncia de forma naturalmente, mas a medida cautelar ela é esvaziada em função da inexistência do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Então, orientação, fiscalização mensal, fiscalização anual e a denúncia com medida cautelar associada ao termo de ocorrência e à tomada de conta especial da nossa unidade técnica e as denúncias que eventualmente venham do mundo externo, assim como também das representações feitas pelo MPE, pelo MPF, pela Procuradoria-Geral do Estado, né, com o objetivo de a gente apurar essa irregularidade. Então, o gestor precisa ter muito cuidado, estar assenhorado de pessoas que possam dar esse conforto a ele, entendeu? Porque o tribunal fiscalizará todos esses recursos de forma minuciosa. Daremos um foco nisso, porque nós já temos casos, Alcides, terríveis de municípios que não têm um caso da Covid, estão gastando fortunas em recursos, entendeu? De distribuição de cesta básica de forma sem nenhum tipo de critério, um entreguismo, um populismo, um assistencialismo desenfreado, e isso em que pese o artigo 73, lá da Lei das Eleições, lá, diga que nesses estados de calamidade pública ou de emergência você tem uma exceção na possibilidade de entrega de bens, serviços, né, de disponibilizar isso, mas se o Tribunal, não de Contas, mas o Ministério Público Eleitoral, o TRE, verificarem que essa distribuição foi sem critério e ela foi eleitoreira, ele cai na regra da Lei das Eleições e fica com a possibilidade, inclusive, das suas punições e decretação de inelegibilidade. Então, eu acho que é algo, assim como também, para finalizar essa situação, de que os gestores podem ser alcançados também pela lei de ficha limpa. Eventuais julgamentos do tribunal que venham ser chancelados pela Câmara dos Vereadores. E aí eu queria dizer uma coisa para você, você sabe minha opinião sobre as câmaras, né? Eu não vou dizer aqui, eu gosto de falar isso em sala de aula, porque aqui a gente está publicamente, mas a Câmara não faz aquilo que... A Câmara não faz aquilo, eu não estou dizendo que são todas as câmaras, mas uma boa parte das câmaras não faz o seu papel principal, fiscalização. Nós já tivemos casos... Não é o tema central aqui, mas eu tenho ouvido com muita satisfação, às vezes até, o posicionamento dessa divisão das contas de governo, das contas de gestão. Que vão para a Câmara os dois, né? E vão os dois. E tem muita gente preocupada com isso. E vai ser julgado 2 vezes. Só existe uma forma dele não ser julgado 2 vezes, e apenas uma. Se ele não for ordenador de despesa. E que não é a realidade da Bahia. 98% dos prefeitos querem ser ordenador. Então vão pagar 2 vezes esse preço, que eu falo pagar em termos simbólicos, vão ter que ser objeto de um julgamento da Câmara 2 vezes. E muitas vezes você sabe que o casamento com a Câmara é aquele início muito bom, e nos 2 últimos anos de gestão, a guerra, né? É verdade. Alessandro, nós já nos aproximamos a 50 minutos da nossa live, é sempre uma satisfação falar com quem sabe. Eu tenho visto aí boas discussões pelos colegas juristas que estão aqui presentes, estou vendo o Janilton Bento, estou vendo o Ricardo sempre dando contribuição aí. Eu queria pontuar a presença de vários presidentes de subseção aí na live. Eu vi rapidamente o presidente Léo, que é de lá de Eunápolis, eu vi Ana Patrícia, nossa vice-presidente da OAB estadual, eu vi Celeste, eu vi Plínio de Gandu, eu vi com muita satisfação aqui que o nível das pessoas que acompanharam essa live é de muita excelência. Doutora Tiara, que é nossa colega de procuradoria aqui de Cairu. O prefeito também assistiu a nossa live, Fernando Brito. Eu acho que até a presença dele contribui muito a demonstração de que nós precisamos cada vez mais de gestores técnicos que procurem entender um pouco daquilo que eles trabalham diretamente, porque é muito complexo. É muito complexo hoje, e nós que assessoramos diretamente a administração pública, hoje enfrentar com coragem
o mumo de ser prefeito ou de ser gestor. É muito Você complexo. desistiu de ser prefeito? Não, não sou. Não, sem essa hipótese. Eu sou advogado, vivo da advocacia, mas é muito complexo. Nem brinque com isso que está aí na live, o povo depois vai achar que é verdade. Você daria um bom prefeito, rapaz. Nada disso, eu sou um bom advogado. Deixa eu aqui onde estou. Eu tento ser. Eu estou aqui vendo alguns comentários que depois eu vou passar para o senhor, porque eu acho que Sim. nós terminamos passando. Eu não queria atrapalhar a linha de pensamento, mas acima de tudo dizer que de fato essa jurisprudência do Tribunal de Contas vai ter que ser repensada. Que bom que o tribunal tem se aproximado cada vez mais da administração, com os órgãos de consulta, né, com o espaço lá no sítio, demonstrando quais são as orientações a serem seguidas pelos municípios. Eu tenho me apropriado muito do sítio para que a gente possa ter uma segurança nos nossos pareceres. Isso é muito importante, porque ainda mais para quem está no interior, porque não é toda hora que está próximo ao tribunal, mas nesse momento também nem essa aproximação não é possível, porque nós estamos em isolamento social, muito trabalho em home office. Então, na medida em que o tribunal tem fortalecido a forma de orientação com esses todos os meios, isso é fantástico. Eu passei até a acompanhar as sessões do tribunal, isso é fantástico. Você acompanhar pelo YouTube, todo mundo em casa hoje tem a oportunidade de perceber qual tem sido a linha do Tribunal de Contas, o que é que o conselheiro tem demonstrado em cada caso. E isso traz uma segurança para nós que somos operadores do direito, que estamos a todo momento, né, voltado para a coisa pública, e é importante mesmo entender esse interesse público primário das coisas, acima de tudo, para que a gente possa fortalecer essa responsabilidade social, esse comprometimento com a coisa pública, para que as coisas tendam a dar certo, né? É muito importante a gente ter essa oportunidade de estar dialogando realmente esse direito provisório, o que é que está sendo posto, o que é que nós podemos fazer, o que é que pode trazer uma segurança jurídica, uma celeridade à execução administrativa, porque muitas das vezes o município fica, né, de braços cruzados, porque realmente as limitações jurídicas tornam complicadas, complexas, demoradas para que sejam executadas, e nós precisamos com urgência nesse momento de crise. Mas, acima de tudo, eu falo que o bom gestor, o bom jurista, num momento como esse, além de conhecer as normas, ele deve se apegar, sim, à observância dos preceitos que estão lá na Constituição estabelecidos, para que a gente possa, acima de tudo, garantir ao gestor a segurança e à sociedade o resultado daquilo que se pretende ter, né? Você é meu prefeito, viu? Não estou falando do ponto de vista jurídico, mas eu estava aqui pensando em algumas situações, e eu queria só fazer uma comparação, logicamente que é totalmente diferente as circunstâncias, mas eu não queria fazer com que os colegas que trabalham no direito administrativo pensem, conforme foi veiculado naquela reunião lá ministerial, do ministro falar assim: vamos aproveitar que a preocupação está toda com essa e a gente vai passar a boiada por cá. Isso absurdo. Não é interessante, né? Não então, a gente tem que pegar realmente, observar aquilo que está sendo posto, né? Aplicar devidamente, com consciência de que nós precisamos fazer com que a coisa pública dê certo, né? Eu estava preocupado com a possibilidade aí dos contratos de dispensa, com o aumento, né, dos valores possíveis. Alguns municípios passarem a utilizar isso aí com contratações com objetos partilhados, é algo que talvez vá acontecer muito, mas acima de tudo eu dizer assim, a legislação está aí, os órgãos de controle estão aí, nós temos vários métodos de acompanhamento, tenham cuidado, e este é o papel da OAB também, enquanto
garantidora de direitos, né, e de representatividade nacional, oportunizar a todos aqueles o conhecimento acerca dessas normas e, acima de tudo, demonstrar que tem que se ter seriedade acima de tudo. E a sua presença enquanto representante do tribunal nos garante a seriedade da coisa. Eu queria passar para você, para as suas considerações finais, agradecer a todos os colegas que aí estiveram presentes, né, a doutora Cristina, a Ana Paula, que também está aí assistindo, e dizer da nossa gratidão. E certamente eu queria deixar já expresso que após o período de restrição de isolamento social, fazemos questão de tê-lo aqui em nossa região, para que a OAB possa contribuir ainda mais com o conhecimento do direito administrativo. Sem problema, e eu estarei à disposição para que a gente possa fazer esse diálogo aí, quem sabe, um diálogo de 8 às 18, com todas as regras, com toda essa análise de licitação, né, junto com todos os municípios da região, para que a gente possa dar essa orientação. O Tribunal de Contas se coloca à disposição, eu me coloco à disposição. Nosso papel pedagógico de orientação ele é constitucional, não é algo que a gente inventou, né, ele está lá na Constituição Federal. Eu queria muito agradecer a você pela oportunidade de dialogar, sobre, pelo menos trazer algumas premissas gerais em relação a esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que vai necessitar de muita prudência do gestor, cuidado do gestor, tolerância dos órgãos de controle, tá? Mas, sobretudo, de que qualquer situação de flexibilização, de tolerância, ele tem que caminhar naquilo que você bem destacou, e aí eu me lembro da Maria Zanella de Pietro, né, o interesse primário, né, que é o interesse da sociedade, e não o interesse secundário, que é o interesse do aparato estatal, do gestor. Então, eu acho que esse é o objetivo. Nós trabalhamos para a sociedade, é ela que nos paga, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E nesse momento eu me lembro muito do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ares Brito, que ele diz que erário rima com sacrário. Sim. Ou seja, dinheiro é sagrado, é coisa pública, res pública, então precisa ter um cuidado, é sagrado. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Aproveito o canal aqui para dizer que no dia 4 de junho, na quinta-feira da semana que vem, estarei dando um treinamento via YouTube de 3h30 sobre todo esse direito provisório, agora de forma muito específica, ponto a ponto, discutindo, inclusive com possibilidade de tirar dúvidas dos jurisdicionados. O Tribunal de Contas hoje não é o Tribunal de Contas do passado. O Tribunal de Contas hoje é um Tribunal de Contas proativo, se antecipa aos fatos, que busca colaborar, mas também que não perde a sua essência, que é fiscalizar. E espero que o nosso Poder Legislativo, onde nós somos órgão auxiliar, constitucionalmente falando, do Poder Legislativo, né? Órgão de auxílio ao Poder Legislativo, melhor do que órgão auxiliar, mas órgão de auxílio ao Poder Legislativo, ele possa também cumprir a sua parte. Eu vou mais além. Eu acho que o Poder Legislativo, nesse momento agora, será um divisor de águas, porque vai acompanhar aquilo que é mais sagrado, que é recurso público voltado para a saúde humana, tá? Então, eu te agradeço, muito obrigado, me coloco à disposição sua, à disposição da Ordem dos Advogados da Bahia, para a gente poder, em outros fóruns, conversar, tá? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Um forte abraço para você e a todos que nos assistiram. Estou à disposição, no que precisar. Só resumindo, 13979, AMP 926, 966 e a Linde Vicente. Isso, 961. E a 9, pronto. Vida que segue. Vida que segue. Muito obrigado, viu? Forte Deus abraço, abençoe. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.